Ó, galera, fazer um backtestzinho hoje aí, tranquilo, sem correria, sem loucura, mostrando os pontinhos aí. Se tiver dúvida, Nicolas, né? Nicolas, chama aí que nós vamos esclarecer, né? Fazer o backtest bem tranquilo, explicando as obrigações do Kendall, para sempre estar reforçando aí, beleza? Beleza. Vamos lá, pessoal. Primeiro Kendall do dia. Abriu, fechou o quê? Uma máxima, uma mínima, uns 50%. De cara a gente analisa o fechamento dele. Fechou aonde? Acima dos 50%. O próximo teria que testar os 50% e romper tudo. Ele não testou os 50%, porém, ele rompeu o topo, deixando o quê? Uma nova Máximo. máxima. Se ele deixou uma nova máxima, eu tenho uma nova máxima, mínima e uns 50%. O próximo preço teria que testar o quê? Esse 50 aqui, em confluência com o rompimento, e dar continuidade. Ele veio para baixo, buscou esse 50% aqui e fechou abaixo dele. Quando fecha colado, ó, a gente indica, ó, fechou abaixo dos 50%. Se ele fechou abaixo dos 50%, o próximo teria que fazer o quê? Um novo 50% para cair. Não é isso? Para cair. Não teria que fazer um novo 50 aqui, ó, porque se eu fechar abaixo dos 50, eu neguei o último rompimento, tem que fazer o quê? Um novo Isso. 50 aqui para cair. Isso. Correto? Correto. O que ele fez? Ele testou os 50% do macro movimento e veio para o fundo. Não rompeu o fundo macro, ó, porém rompeu o fundo anterior. O 5 teria que dar continuidade e vir testar o fundo. Ele não testou e subiu. Fechou na onde? Acima desse 50% aqui, ó. Quando ele fecha acima dos 50%, deixando uma nova máxima ou nova mínima, igual nesse caso, fechou acima dos 50, o preço tem que fazer o quê? Um novo 50 aqui, ó, para poder subir, correto? Correto. Entendido até aí? Perfeito. Então, o que que o 5 fez? Negou o último movimento, fechou acima dos 50. 6 teria que testar os 50 e, com a negaçãozinha, e subir. Ele não fez isso, ele veio direto para o fundo, testou o fundo, retornou, fechou abaixo dos 50. Se ele testou o fundo e voltou, ele está voltando até onde? Até o... Região, né? Região de 50. Isso. E permaneceu aonde? Abaixo da negação, ou seja, ele devolveu a negação. Então, o que, que o 7 teria que fazer? Testar os 50 e vir para o fundo. Ó. Ele pode ter aberto testando para cima, testou 50, tentou vir para o fundo, não conseguiu, daí ele violinou e subiu. Fechando aonde? Acima do 50. 50%. Você está fechando acima dos 50%, o 8 teria que testar os 50 e fazer o quê? Romper, subir. Romper topo. Ele não testou os 50 e já foi direto para o topo, deixando o quê? Uma nova máxima. O que, que ele rompeu? Esse topinho, esses topinhos aqui, devolveu esse ponto aqui, ó, de negação, com ponto de retorno de preço. Vamos ver se ele rompeu o topinho macro. Rompeu o topinho macro. Se o 8 rompeu o topinho macro, o 9 vai fazer o quê? Um testezinho nesse rompimentozinho aqui, ó. E deu o quê? Continuidade para o preço, correto? Sim. Deixando o quê? Uma nova máxima lá em cima. Beleza? Até aí? Beleza. Sim. Se ele deixou uma nova máxima, eu tenho um novo 50%. Olha aqui, seria um 50% legal para testar. Confluência. O que o preço fez? Fechou um gatilhozinho, ó, rompeu o topinho, fechou um gatilho. Se ele fechou um gatilho de continuidade, eu venho aqui e faço isso. O gatilho fechou abaixo ou acima dos 50? Acima do rompimentozinho, acima dos 50. Então, o próximo saiu dos 50 e tem que romper Topo. topo. Isso. Rompeu o topo anterior. Deixou o quê? Uma nova máxima. Se ele deixou uma nova máxima, o que, que o 12 teria que fazer? Testar os 50 em confluência com o rompimento e dar Sequência de movimento. continuidade. Isso. Isso.
que ele fez? Negou o último rompimento, ó, negou este rompimento e negou este rompimento. Se ele negou o rompimento, ele tem o quê? Um novo 50 por Certo. 50%. Então vamos lá, Nicolas, eu quero entender isso aí melhor. Se a gente jogar no macro movimento aqui, observe para vocês verem. Vamos começar pelo macro movimento. Ele permaneceu acima dos 50% aqui, o próximo veio testar os 50% e subiu, correto? Sim. Macromovimento. Se for testar, se a gente for pelo micromovimento, analisar, ele abriu testando para baixo, vamos dar um exemplo. Testou aqui, começou a entrar um fluxo nele, deixou o quê? Uma nova mínima. Toda vez que o preço deixa uma nova mínima ou uma nova máxima, o alvo da operação não é o topo. O primeiro alvo da operação é o 50%. 50. Então ele começou a entrar o fluxo, você comprou aqui, ó, já traça a FIBO nele e o alvo dele é aqui, o primeiro alvo. Tranquilo? Tranquilo. Pegaram isso aí? Sim. E o que ele permaneceu aonde? Abaixo dos 50%. Se ele está abaixo dos 50% e abaixo das negações, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50% com as negações e vir pro Sim. fundo. Veio pro fundo. Veio pro fundo. Deixou o quê? Uma nova mínima. Paga a FIBO aqui. Na hora que eu estiver operando, o que eu tenho que fazer? Ficar atento ao macro movimento para ver, ó, fechou abaixo. Tá vendo? Aqui, ó, fechou acima. Tá vendo aí? O macro fechou acima. Ele fechou acima, opa! Esquerda pode voltar, não pode? Pode. Ele abriu tudo para baixo. O que ele foi testar? O 1, né? Candle 1. Aquele que startou, né? Tentou vir testar essa negação, ó. Não conseguiu. Tá vendo? Por quê? Porque tem gatilho aqui que segurou ele. Lembra que eu falei com vocês lá do minuto? Na aula de ontem? Quando tem gatilho no meio do caminho, segura o preço? Aqui é a mesma coisa. Olha aí. Começou a violinar. Se ele começou a violinar, aonde que é o primeiro alvo dessa violinada? 50%. Entre gatilhos, ó. Entre gatilhos aí. Entre o último e o... entre esse último aí. Isso. Penúltimo. Fechou aonde? Abaixo do 50. O 16 poderia testar e cair, não poderia? Só que ele o quê? Negou esse movimento aqui, ó. Aqui houve um rompimento. Olha a mínima do 13, tá vendo? O 14 rompeu, o 16 negou, correto? Sim. Perfeito. O 16 negou e deixou uma nova máxima. Nova máxima em relação a quem? Em relação ao candle anterior, olha aqui, ó. Máxima dele, maior, correto? Se ele deixou uma negação aqui e uma nova máxima, ele deixou o quê? Um novo 50%. Nicolas. Oi? Só que esse 15 aí, ele não... Se você vem vendido no 14, ele fechou abaixo da FIBO, não fica... A pessoa não induz aí a vender? Quem não está vendido, não está comprado, não faz nada. Espera o teste do 16. 14 fechou acima da FIBO macro. O 14, o 15, né? O 15 fechou abaixo, né? Da FIBO macro. Sim. Dando a entender que o 16 talvez não fosse descer? Na 15, sim. No contexto geral, não, né? Porque o mercado está fazendo o quê? Ele tem um rompimento aqui macro, ó, ele veio testar, permaneceu aonde? Acima desse rompimento macro aqui, ó. Sim. Não, normal, beleza. Tranquilo? Então aí vocês têm que ficar atentos. Rompimentos macros, né? Para dar uma visão melhor, para vocês não saírem comprando e vendendo em qualquer lugar. Então, você tá vendo? Entendi. Não, normal. Entendeu? Ali ele poderia ter dado um alvo. Então, por aí, ó. Fez o novo 50. O 17 teria que testar o quê? O 50 para subir. Só que
que ele não conseguiu passar por quê? Ponto de retorno e a negação segurou ele. Então, testou a negaçãozinha e foi para... Cima. Eu tenho que levar minha fibra aonde? Lá em cima agora para ver, ó. Subiu, né? Subiu Fechou aonde? Acima dos 50, não fechou? Isso. Ele fechou acima dos 50 para minha fibra aonde? Para cá, ó. Máxima dele. Candlezinho carequinha. O que ele fez? Testou o quê? Ponto de retorno ali, entrou um fluxozinho. Tá voltando, posso vender? Pode. Por quê? Onde que é o alvo dessa operação? 50%. Ó. Se eu vendo aqui, você está violinando essa máxima aqui, né? Está violinando esse ponto. Está deixando uma nova máxima. O alvo é o 50, não é? Isso. Sim. Ele pode ter vindo tentar cumprir. Ó. Ele pode ter aberto para cima, violinou, pode ter tentado cumprir, não conseguiu e fechou esse gatilho. Se ele não cumpriu o alvo dele, quem que vem cumprir? O próximo. 19. Testou 50% de confluência com rompimento e outro ponto de negação aqui, ó. Entrou um fluxozinho, posso fazer minha Compra. Onde que é o alvo? Topo. Aí que eu quero mostrar para vocês agora. O 19 testou 50 e não fez o quê? Não rompeu o topo, certo? Mas ele permaneceu aonde? Acima do... Último rompimento. Isso, então ele não negou. Se ele está acima dos 50, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e subir. E subir, não é? Sim. O que ele formou aqui? Suporte e resistência tripla. Sim. Na região dos 50. Galera, para um candle dar continuidade ao movimento, ele tem que romper a máxima ou a mínima ou permanecer acima ou abaixo do último rompimento. Sim. Para mostrar que ele tem condições de dar continuidade. Tranquilo até aí? Sim. Sim. Vamos então. Continuando aí. Eu falo devagar, pessoal? Não, tá bom, Tá é assim ótimo. mesmo. Tá ótimo. Vamos lá. Fechou um gatilho aqui, ó. Opa! Tem gatilho. Aonde eu posso traçar minha fibra? Nas máximas, nas mínimas e nos gatilhos, não é? Sim. É mais relevante. Preço acima dos 50, rompeu, tem que fazer o quê? Testar os 50 e Subir. subir. Cumpriu o alvo dele? Cumpriu. O que esse próximo tinha que fazer? Testar os 50 e dar continuidade. Lembra do que eu falei com vocês ontem? Todo candle que rompe o macro movimento, o próximo eu não sugiro que façam uma compra. Tomem cuidado. Até vocês entenderem a tendência do dia. Porque se for um dia lateralizado, vai tomar tinta toda hora. Então, romper o macro movimento, fica atento, porque ele pode negar. No caso aí estaria comprado, né? Isso. Aí, por exemplo, ó, ele vem testar parcial, aqui 50, ó, quando ele testa 50 aqui, você entra comprado, achando que é fluxo. Ele vem até aqui embaixo do stop. Entendi. Entendeu? Então, o preço está vindo, o que a gente tem que fazer? Opa, vai descer na fibra. Olha lá, o candle 22, ó, veio, testou 50, ó. Se ele testa 50 que entra um fluxozinho, posso comprar? Pode, aí já tem uma confluência com a negação, com o ponto de retorno. Comprei. Se eu comprei aqui, meu alvo é aonde? 50. Aí sim, não é o topo mais, porque ele pode estar o quê? Negando. Então, se eu comprei aqui, eu já tenho que ficar atento ao fechamento dele. Se ele fechou abaixo dos 50, ó, tem que montar no topo. Se está abaixo dos 50, o próximo tem que fazer o quê? Testar e descer. Testar e descer. Então, é isso, tem que ficar atento. Não ative o modo esperança, pessoal. Comprou. O preço fechou acima dos 50, abaixo, viu que pode ter chance de quebrar? Casca fora. Tá? Casca fora. Se ele está abaixo dos 50, o próximo tem que testar os 50 e cair lá em cima. O que ele vai fazer lá em cima? Testar o quê? Ponto de negação aqui, ó. Esse rompeu, negou e não testou. Tá vendo aí?
Sim. Como que é? Com a laranja. Testou a negação, não rompeu. Ninguém testou. Violinou a negação. Tinha que fazer o quê? Romper Tá gostosa. fundo. Fundo. Se ele não rompe fundo, o próximo tem que fazer o quê? Romper. Topo. Só que ele foi lá em cima. Você viu? Violinou essa máxima. Ó. Se ele está violinando essa máxima e com negação, tem que vir pro. Fundo. Fundo. Não rompeu o fundo de novo. Porém, rompeu esse fundinho aqui, ó. Porém, ele deixou o quê? Uma nova mínima. Se ele deixou nova mínima, o próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e dar continuidade, não é? Dá continuidade. Isso. Testou os 50, ó, em confluência com o quê? Com o último rompimentozinho. Permaneceu abaixo do último rompimento, ó. O que o próximo tem que fazer? Testar o rompimento e vir pro. A barra ignorada aí, não é ninguém aí. E vir pro fundo. Tá beleza? Tá entendendo, galera? Sim. Se não tiver, fala, hein? Explica. Cadê o Renato? Fala, Renato. Oi. Ué, Oi, desculpa. o Renato dormiu. Não, tô aqui. Alexandre, Luiz, todo mundo entendendo aí? Beleza. Ué, Renato tá mudo aí, ó. Tô mudo? foi beber água lá. Ô, desculpa. Ó, eu não sei por que ficou mudo. Eu tava falando aqui. Você fechou o microfone aí. Tá entendendo aí? Sim, sim. Beleza, então, vamos dar continuidade. Nosso fechamento do candle 26, ele deixou o que pra gente? Uma nova mínima. Se ele deixou uma nova mínima, a gente tem que aprender o que? Olhar para a esquerda, que eu já falei para vocês. Vamos ver aonde o preço fechou. Vou marcar uma linha aqui pra gente ver, ó. Fechou aqui embaixo, negou. Vou marcar nesse pontinho de retorno aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Sempre assim. Tá máximo 51. Aham. Tem alguém que tá com o microfone lá, fala as horas danadas aí. Olha aí, ó. Bateu no ponto de retorno. Fez o quê? Um pintzinho. Subiu. Qual que é o alvo desse pint, pessoal? Primeiro poderia ser esse rompimentozinho macro aqui. Poderia ser o quê? O segundo alvo dele. Como é o gatilho, né? A gente vai falar sobre mais gatilho ainda nos próximos dias. O gatilho mais relevante é o que eu falo para vocês. A maçãzinha podre, né? O diferenciado aí. Qual que é o segundo alvo? Esse rompimento, esse alvo, 50%. O preço fechou aonde? Abaixo dos 50. Porém, ele fez o quê? Uma negação. Negou. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Tá. Ele fez o quê? Uma negação. Negou o último rompimento. Tá abaixo dos 50, esse 500 tem que romper fundo, não tem? O que eu tenho que fazer? Esperar ele violinar, traço minha fibra aqui, espero ele violinar. Testou os 50, entrou um fluxozinho, eu posso comprar, por quê? Tem uma negação aqui, pode ser um sinal de que o preço vai reverter. Subiu. Não deu alvo, subiu na operação, já casco fora, fechou o fluxozinho. Isso aí. Tá onde? Permaneceu abaixo dos 50 ainda. Ó. Esse aqui teria que fazer o quê? Testar os 50 e vir pro fundo. O que ele fez? Foi lá de teimosia e fechou acima desse 50. Se ele fechou acima desse 50 aí, eu posso trazer minha ficha para cá, entre gatilhos, ó. Posso, ó. Tá acima do quê? Dos 50%. Testou os 50, o preço tem que ir para onde? O topo. Pro topo. O que eu tenho aqui em cima? Ó, fechou acima dos 50. O que eu tenho aqui? Pontos de retorno, ó. Negação, ó. Pavio. Por isso, o que o próximo tem que fazer? Testar os 50, ó, confluência com um rompimentozinho, né? E subir. Só que se ele abre o testado para cima, igual ele fez e viu ali nesses pontos, eu posso vender? Pode. Vai correr quantos mil pontos para baixo? Não sei. Primeiro alvo é qual? 50. Violinou a mínima, primeiro alvo é o 50. Fechou acima dos 50, Nicolas. Ele abriu o testando para cima, fechou acima dos 50. O que ele foi fazer ali? Testar os 50% do gatilho. Não conseguiu testar os 50% do gatilho. Fez o que de novo aqui? Suporte, resistência tripla. Vendo aí? Ó. Veio pro fundo. Se veio pro fundo, fechou aonde? Abaixo do 50.
Tem que fazer o quê? O novo 50 para poder o quê? Testou 50, caiu. Deixou o quê? Uma nova, Mínima. deixou uma nova mínima. O próximo tem que dar o alvo aonde? No 50, Por cento. subiu, olha lá, viu ali no, Foi estopar todo mundo e voltou. Uhum. voltou. Não rompeu fundo. Fundo. Se não rompeu o fundo, o próximo teria que subir. Só que o próximo abre testando para baixo. Testa a negação novamente e entra fluxo. Se ele começou a entrar fluxo, eu posso fazer uma comprinha? Posso. Mas o alvo dessa compra é aonde? 50. Primeiro ponto é esse 50% 50 aqui, ó. daí. Olha lá. Aí a gente tem que observar. Se o primeiro alvo é o 50, ele só passa desse 50 se ele fechar acima dele. Fechou, olha lá. Acima dele. Então o próximo tem que fazer o quê? Testar esse 50 aqui, ó. Suporte, resistência tripla de novo, ó. E romper topo. O que o 36 fez? Deixou uma nova máximazinha. 36 deixou uma nova máximazinha. Deixou uma mínimazinha aqui também. Deixou um novo 50%. Testou 50% e foi para onde? Voltou. Para o topo. Porém, ele não conseguiu passar de onde? Desses pontos de retorno aqui, ó. Uhum. Chegou lá, ele violinou. Se ele violinou esses pontos, o alvo é aonde? 50 por 50%. Fechou abaixo dos 50%. Então, ele tem de fazer o quê? Um novo 50 para cair, não é? Certo. Olha o que ele fez. Foi testar os 50 e confluência com a negação aqui, ó. Rompeu, negou, testou a negação, permaneceu abaixo da negação e abaixo dos 50. Então, o 40 tem que fazer o quê? Abrir testando para cima e vir pro Fundo. 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 Foi o que ele fez, ó. Rompeu o fundinho. Deixou um gatilhozinho aqui, ó. Máxima, mínima 50. Testou 50%, tem que vir para onde? Fundo. 41 permaneceu abaixo do último rompimento. Então, 42 tem que testar e Aí. caiu. Rompeu o fundinho aqui, ó. Se ele caiu, vamos olhar para esse aqui, vamos ver onde que ele está batendo lá embaixo. Olha aqui, esse rompimento macro ele é um ponto de negação, ó. O preço rompeu ele, né, negou ele, depois devolveu a negação. Então, pode ser um suporte aí que segura o preço. Tá vendo? Ponto de retorno. Bateu lá o 42, ó, não rompeu. O 43 testou para baixo, violinou lá embaixo. Qual que é o primeiro alvo dele? 50%. Ele não cumpriu o alvo. Quem veio cumprir o alvo para ele? O 44. Se o 44 não passa dos 50%, ele tem que cair, não tem? Sim. Só que se todo candle que vem dos 50 tem que fazer o quê? Romper topo ou fundo, não é isso? Certo. Isso. Se o 44 não rompe Rompe fundo, fundo. quem tem que romper topo? 45. Ele dá o pinchzinho aqui e sobe, fechando acima do 50. 50. e rompendo esse pontinho de retorno aqui, ó. Que 46 tem que fazer? Testar o 50, e confluência com pontinho de retorno e subir. Compra maravilhosa. Correto? Correto. Sim. Ele subiu, ó, permaneceu abaixo dos 50. O 47 testa os 50 e violina, posso vender? Pode. Qual que é o meu primeiro alvo? Põe a FIBO aí, né? Entre gatilhos aí. O primeiro alvo é o quê? 50%. 50. Se eu olhar para a esquerda, ó, tem uma negação aqui já. Ó. O 42 rompeu o 41, o 46 devolveu a negação, o 47 testou a negação e permaneceu acima, e acima dos 50%. O que 48 tem que fazer? Testar Subir. a FIBO. Subir. Ele não rompeu o topo, o 49 poderia ter caído, não caiu, subiu. Isso dá continuidade. Certo? Sim. É porque o 47 não fez nada, ele é uma barriga ignorada, tá? O 48
O Alguém quer perguntar? 47, o 47 não caiu, ele é uma barra ignorada aí, está acima do último rompimento, né? Então, por isso que o 48 deu continuidade. E o 49 também, velho, mesma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não, você falou que 49 tinha que cair, não, subiu. Não, tá de boa. Tá De boa, tranquilo? tranquilo. Certeza absoluta, pessoal? Sim. Sim, Agora parece que é fácil, né? depois tem que rever, ué. É. Na hora fica, tipo assim, ao vivo, né? Da operação, você trava de uma certa forma, por isso tem que fazer os Então, backtest. por isso que tem que fazer 300 mil backtest, Renato. Ó, 49 rompeu o topinho. Se ele rompeu o topinho, né? Olha aqui, ó. Qual que é o gatilho de relevante? A maçãzinha podre no meio do movimento. Olha lá, ó. Violinou essa máximazinha do 49. O preço tem que voltar aonde? Primeiro 50% é aqui, ó. Olha lá, testou 50, permaneceu acima, 51 tem que fazer o quê? Romper topo, não é isso? sim, Rompeu. Chegou lá em cima, ó, não conseguiu romper esse ponto de retorno. Permaneceu abaixo, o próximo violinou. Se o próximo violinou o ponto de retorno, olha lá. Onde que é o primeiro alvo disso aqui? Esse 50, ó. 50 Fechou fechou abaixo abaixo. desse 50. Esse fez o quê? Testou 50 e caiu. Onde que é o segundo alvo? Fechou abaixo desse 50, negou de rompimento. Tentou testar o 50, veio para o fundo. Olha aí. Onde que é o terceiro alvo? Opa, já está abaixo desse 50. Ah, Nicolas, o que que segurou o preço aí, então? No 56 aí que ele parou? Aqui, ó, Então, ponto de retorno. gatilho aí, Ponto de gatilhinho. retorno. A O mínimazinha. 47, é o gatilho. Bateu ali, não conseguiu romper o gatilho. O que que o 57 fez? Negou o Subiu, movimento, ó, deixando o quê? Uma nova o quê? Mínimo. acima. Uma nova máxima. Nossa. Olha Nova lá. máxima. Se ele deixou uma nova máxima, onde que é o alvo dessa reversão? 50%. Fechou um candle carequinha. 58 abriu testando para cima, testou o quê? 50% em confluência com o quê? Ponto de retorno, ó. Gatilho de novo. Isso, deu um pinch. Voltou. Se ele voltou, eu tenho o quê? Tenho negações aqui para baixo, tá vendo? Ó, rompeu, negou. Onde que é o alvo dele? Todo candle que volta 50% é o fundo, porém ele pode parar nas negações. Olha o que ele fez. Testou acima dos 50, veio aqui embaixo, violinou os pontos de negação, subiu, fechou acima dos 50. Se 59 está acima dos 50, o 60 tem que fazer o quê? Testar os 50 e ir pro Topo, Topo. topo. Suporte e resistência tripla de novo, pessoal, na região 50%. dos 50%. O que ele fez? Não rompeu o topo macro, mas rompeu esses topinhos aqui, ó. Se ele não rompeu o topo, o 61 tem que cair, não tem? 61 abriu testando para cima, ó, bateu lá, violinou a máxima. Se ele está violinando a máxima, o alvo é aonde? 50. 50%. Testou 50, permaneceu acima. Próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e subir. Não rompeu o topo. O 63 poderia cair, não poderia? Sim, porque ele não rompeu Sim. o topo. Mas o 62 é um gatilho. Se a gente traçar aqui a fibra nele, ó, ele fechou acima dos 50. O que 63 fez? Testou 50 e subiu para romper topo. Estão entendendo, pessoal? Sim. Sim. Tá claro? Sim. Não tiver, se estiver falando de pressa, pergunta de novo. Hum. Aqui ainda é fundamental, hein? Fundamental. Tem que entender, senão não consegue fazer leitura. Justamente. Não, tá bom. Quando vamos Tá rever lá. tranquilo? Sim. Show de bola. Bora Meia, lá. meia
63, testou, deu uma compra linda aí. Após o fechamento do candle 63, ele rompeu o topo, né? A gente tem que olhar, ficar atento aos pontos de retorno de preço que tem para a esquerda. E a gente tem esse ponto de retorno de preço aqui, que é uma negação. Tá vendo? O preço não está conseguindo passar dali. E aqui, ó, ele fechou acima dela. Então, fechou um candle praticamente carequinha, abriu testando para cima. Na hora que violinou, posso fazer a venda. Onde é o alvo dessa venda? Toda vez que ele violina uma máxima, o alvo é o... 50%. 50. Olha lá, fechou acima. Então, o próximo teria que voltar e romper topo. Não conseguiu romper topo, 65 fechou abaixo dos 50. Nicolas, por que toda vez que ele deixa uma máxima, uma mínima, o alvo é 50%? Galera, por causa disso aqui, ó. Lá no minuto, quando o preço faz uma violinada, né? O preço está subindo, ó. Lá no minuto ele faz isso, ó. Está subindo. Faz isso. Quando ele violina, esticando, quando ele violina, ele está voltando para testar o quê? Esse ponto aqui, ó. Então, toda vez que ele violina, é um candle descendo no minuto. Para fazer o quê? Testar os 50, o rompimentozinho macro lá, para voltar a subir. Entenderam? Sim. O texto? Eu vou mostrar a vocês ainda. Já mostrei aqui, né? Ontem, inclusive, eu mostrei. Vou continuar mostrando vocês aí no replay de um minuto, até todo mundo conseguir entender 100%. Então, por isso que a violinada, o alvo dela tem que ser os 50% primeiro, né? Para que faz uma parcial ali, se protege ali, porque ele pode estar testando um ponto de retorno. Beleza? Beleza. Beleza. O que o 65 fez? Fechou abaixo dos 50%. Ô, Nicolas, o que o próximo tem que fazer? Testar os 50 e cair. Ele não fez isso. Já veio, fez um testezinho para cima ali, já veio direto para baixo. Fechando aonde? Abaixo dos 50% macro, ó. Se ele fechou abaixo dos 50% macro, qual que é o próximo movimento? É fazer um novo 50 para poder cair, não é? Sim. Então vamos lá. O que o 67 fez? Voltou, testou o 50, não rompeu o fundo, porém negou aqui, ó. O 68, conseguem ver a negação? Sim. O 68 abriu testando para cima a região dos 50, violinou. Se ele violinou, onde que é o alvo? 50. Permaneceu acima desse Falou. 50. O próximo fez o quê? Testar os 50 e... Subir, romper topo. Só que analisando o macro movimento, né? Macro movimento, olha lá, fechou abaixo dos 50 aqui, ó. Certo? Ele tem que fazer o quê? Um novo 50 lá, violinou para poder cair. Então, olha lá, ele fez tudo bonitinho, obedeceu. Gente, qual que é o alvo da violinada que eu falei para vocês? 50. 50. Fechou aonde? Abaixo, não fechou? Fechou. Isso. Próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e Cair. cair. Então, pessoal, é simples assim, né? Tem que tem que ficar atento a esses pontos, pegar isso, né? Pegar isso certinho para vocês não darem orelhada. Esse é o grande segredo do operacional. Esse é o grande segredo do operacional. Tá? Por isso que muita gente fala assim, na hora que está fazendo as operações em conta real, Nicolas, às vezes eu vivi o preço violinando e andou 30, 40 pontos a meu favor e depois fiquei negativo de novo e não parou mais. Por quê? Ele entrou o fluxo e já deu alvo. Entrou o fluxo e já deu alvo. Então, backtest em cima de backtest, pessoal, para entender. Backtest em cima de backtest. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.
Vambora. 70. O que o 70 fez aí? Rompeu o fundinho aí, né? Do anterior, devolvendo a negação, correto? Certo. Ligação do 6566. Uhum. Aí 67. que tá. Aí que tá. Vamos riscar. Vamos riscar o gráfico. Vamos riscar o gráfico. Vamos falar de contexto. Quando a gente faz. Olha Tá. aqui, ó. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Movimento, ó, de reversão, não é? Não é? De reversão. Mas Sim. Ó, rompeu, negou aqui, foi lá em cima, violinou, testar as negações, tá vindo para baixo. Topo Certo? duplo, topo mais baixo. Certo. Parou aqui. Topo duplo, vou comprar, porque agora ele vai andar 5.000 pontos para cima. Não é bem assim, pessoal. O macro movimento anula o micro. Por que ele não subiu, Nico? Vamos identificar agora. Primeiro ponto. Ele fechou abaixo dos 50. Esse aqui fechou acima e esse aqui fechou abaixo. Opa, beleza. Viu essa violinada aqui? Topo duplo, vou comprar. Pode comprar, mas o alvo é aonde? 50. Qual que é o primeiro 50? Sempre do anterior, não é? Sim. Por que sempre do anterior, Nicolas? Vamos desenhar de novo. Aqui a borracha. Vocês precisam entender isso, pessoal. A gente fala bastante nisso, porque é isso. Olha aqui. Aqui, ó, quando ele desce, quando ele faz isso, ele já deixa um fundinho. Lá no minuto, isso aqui já é um fundo. Quando ele cai aqui, ó. Então, ele já tem um novo 50 aqui. Ó. Ele já não vai vir testar mais esse 50 completo. Quando ele deixa a pernada aqui, ó, ele já tem um novo 50 aqui. É porque a cada nova máxima, nova mínima, novo 50%. Isso aí. Então, aquele primeiro 50 já ficou para trás. Já ficou para foi, trás. né? Já ficou para trás. Tranquilo? Sim. tranquilo. Vamos lá. Em relação ao macromovimento, vou chegar lá. Vamos aqui primeiro, para vocês entenderem. Se o alvo é o 50 e ele não deu o alvo, fechou abaixo, quem que veio cumprir o alvo? O 72, não é? Próximo. Uhum. Então, põe isso na cabeça de vocês. Nosso preço violinou, vai subir. Não. Olha onde ele fechou e está abaixo de 50. Opa, então deixa ele subir que eu vou pegar ele na volta. Ó. Quando ele violina, você vende de novo. Então não é ver violinada achar que vai reverter. É ver violinada, ver aonde o preço fechou, como ele está se comportando, para dar o checkmate. Entender como ele está se comportando, onde que ele está se mantendo, para a gente conseguir dar o checkmate nele certinho. Fechado? Sim. Sim. Certo. Então, beleza. 72 não rompeu o fundo. O que o 73 fez? Tem que fazer. Tem que subir. Deu um pintezinho aqui, ó, com um pontinho de retorno aqui, ó. Olha que top. Testou. Subiu. Fechou aonde? Acima desses 50. Mas eu tenho que olhar o macro também, porque o macro anula o micro. Olha lá, tá abaixo desses 50 aqui, ó. Então, opa, fico de olho. O 74 fechou acima dos 50. Se ele fechou acima dos 50, qual que é a ideia do preço? Fazer um novo 50 aqui para subir, não é? Sim. Olha para a esquerda, o que eu tenho? Tenho negação. Opa, se eu tenho negação, beleza. Testou 50, 75 fez isso. Entrou um fluxozinho, posso comprar. Aonde é o alvo? Topo. Nicolas, eu comprei no 75, ele fechou negando aqui, ó. Meu amigo, põe sua ordem aqui na negação. Ó. Já. Ou então você já faz isso. Olha lá, fechou abaixo. Se fechou abaixo, tchau. Já faz uma facial, já se protege. Entendeu? Então tem que ficar de olho. Não é traçar a FIBO só para poder entrar na operação. A FIBO também, a gente utiliza ela para saber se o preço vai dar continuidade ou não.
Certo. Certo até aí? Certo. Vambora. Pessoal, eu vou parando e vou perguntando bastante mesmo, porque eu não quero que fique com dúvida, não. Quero que fique com dúvida, não. O Kendo 76 tinha obrigação de romper topo. Se ele não rompeu o topo, automaticamente o 77 tem que fazer o movimento ao contrário, cair. Olha o que o 77 fez. Caiu, fechou acima dos 50. Olha o 78, testou 50 e veio profundo. Fechou o quê? Uma nova máximazinha. O que eu tenho? Pontos de retorno aqui, ó, um fundinho. Ó. O que ele deu aqui nesse fundinho? Um pintezinho. Voltou. Primeiro alvo desse pinte, rompimento. Segundo alvo, 50%. Fechou abaixo dos 50 ali. Fez um testezinho para baixo, não conseguiu cair, porque com certeza esbarrou em alguns gatilhos aqui, ó. Essa mínimazinha aqui, ó, 54, ó. Segurou ele lá. Testou ali e subiu. Fechou acima dos 50, correto? 80? Sim, sim. Sim, sim. Se 80 fechou acima dos 50, o preço tem que fazer o quê? Um novo 50 para... Como é que é lindo, pessoal? É só entender isso. 50, novo 50, 50, novo 50, acabou. Se entender isso, pessoal, acabou. Eu não tenho motivo de tristeza mais não. Testou 50 e permaneceu acima dele. Porém, deixou o quê? Uma nova mínima. Está acima dos 50, o próximo tem que testar os 50 e romper topo. Não rompeu o topo. Violinou. Se ele está violinando a máxima, o alvo é aonde? 50%. Bateu nos 50% de novo, tem que romper topo. Não rompeu. Violinou de novo. O alvo é aonde? 50%. Bateu nos 50 e permaneceu acima. Opa, fechou um gatilho. Se fechou um gatilho, fibo nele. Gatilho está onde? Acima dos 50. O próximo tem que fazer o quê? Testar os 50 e subir. Mamão com açúcar, não é? Sim. Ô, Nicolas, no Kendo 80 aí, você puxou a fibra para mínima, né? Mas ele tinha, acho que o 79, que era a mínima mais baixa, né? Se puder voltar só um pouco aí. Como é que é? Ó, no Kendo, a fibra tava no 79 e na máxima do 80. Na Não, isso. no fundo. Aí depois o próximo você colocou na mínima do 81. Isso. Não podia deixar no 79 com 80? Só que aí você perdeu o preço aqui, ó. Ele nunca voltou para testar. Fica longe, né? Fica longe, né? Porque aqui, Tá. ó, olha lá, é o que eu falei agora, ó, olha o movimento aqui, ó. Ele já deixou um fundo aqui, ó. Então, se ele já deixou um fundo, ele já vai vir testar esse 50. Porque esse aqui já não volta mais. Ah, tá. Porque fez nova máxima lá. Nova mínima, né? Aqui, Não é? Nova mínima. isso. Por isso que você fala para sempre estar E desenhando, aí ele né? já. E aí ele Isso, já. sempre desenhando para conseguir entender. E aí ele já matou aquele movimento anterior ali, né? Isso mesmo. É que, ô, Renato, o que acontece é o seguinte, você estranhou aí, porque você estava imaginando talvez que o 81 fosse fazer nova máxima lá em cima, para ele subir a fibra, porque o movimento está de subida, né? A Isso, mas tendência aí está de subida. Só que aí o que que ele fez? Ele abriu lá, ele não fez nova máxima, ele fez foi uma nova mínima. nova Por mínima. isso que ele subiu a fibra na nova mínima, por Na isso. nova mínima. Ficou estranho porque depois os outros fizeram nova máxima lá, né? Olha lá. Mas até então, esse 81 aí, ele fez nova mínima. Se Por você isso que tem. ele subiu. Já que não pode descer, né? Então ele subiu a fibra ali Pode na descer, nova sobe. mínima. É, Perfeito. eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí, velho. Ficou claro. Tranquilo até aí? Tranquilo. Sim. Vamos embora. Vamos meter marcha aí. Venha derrubar esse backtest hoje aí. Bora, porque... Seguinte. Então, depois que o 85 zarpou para cima aí, o que ele fez aqui?
Com certeza ele rompeu algum topinho aqui, alguma negaçãozinha, fechou acima, olha lá. Voltou para testar ela, ó. Vendo? Testou Sim. ela aqui, subiu. Violinou aqui, ó. Os tubos, ponto de retorno de novo. Voltou. Olha aqui, pessoal. Isso aqui que eu falo, ó. Isso aqui é podridão em pessoa. Presta atenção. Se ele Nossa. volta, ele volta para testar os 50%. Violinou a máxima, o alvo é os 50%. Fechou abaixo dos 50%, correto? Porém, Sim. ele permaneceu acima do quê? Do último rompimento. Então, não houve negação nesse sentido. Deu uma espécie de um pintzinho aqui e voltou. Voltou até onde? No 50, permaneceu abaixo. 89 tinha que fazer o quê? Romper fundo. Não rompeu, subiu, porém também não rompeu o topo. Se ele não rompeu o topo, o próximo está abaixo de 50, tem que testar os 50 e vir pro Fundo, né? isso. Rompeu o fundinho. Olha lá. Depois que rompeu, deixou o quê? Gatilho, máxima, mínima e 50. Olha o movimento, ó. Ó. E já não volta no 50 lá de cima mais. É nesse aqui. Testou 50 ali, violinou, permaneceu abaixo. O próximo tem que testar e dar continuidade. Rompeu. 92. O que o 93 tinha que fazer? Testar os 50. Fechou acima desses 50. Porém, a gente subir agora, ó. Ele esbarrou no outro lá. Fez o quê? Um fundinho dupla no minuto. Ó. Não conseguiu passar dos 50, veio para o fundo de novo. Deixou o quê? Uma nova máxima, uma nova mínima, um novo 50. O preço tentou testar os 50, esbarrou nesses rompimentozinhos aqui, ó, ponto de retorno, veio para o fundo. Deixou o quê? Nova mínima. Próximo teria que testar e dar continuidade. Não testou, o que ele fez? Zarpou para baixo. 97 teria que fazer o quê? Testar e dar continuidade. Ele rompeu fundo. 98, tinha que testar esse rompimentozinho aqui e dar continuidade, como esse 50% aqui, ó. O que ele fez? Negou o movimento. Ó. Negou o movimento. Se ele negou o movimento, ele subiu para dar aula. Vou jogar a figura lá em cima. Fechou aonde? Abaixo dos 50%. A gente olha para a esquerda, olha os pontos de retorno que a gente tem aqui, ó. Ó. O preço deu um pinch, ó. Esticou. Falei assim, começou a violinar aqui, ó, com base nos pontos de retorno. Vendi, Nicolas. Vai descer 3.600 pontos? Não. Primeiro alvo é aonde? 50%. Não conseguiu passar dos 50. O que ele fez? Testou os 50 de novo. Tinha que romper topo. Não rompeu o topo. O 102 tinha que vir para o fundo. Não rompeu o fundo. O 102 subiu. Não conseguiu romper topo. O 103 cai. Não conseguiu romper fundo. O 104 sobe. Não conseguiu romper topo. O 105 desce. Rompeu o fundozinho aqui. Negou o último rompimento, ó. E de baixo. Deixou o quê? Uma máxima, uma mínima, os 50 ali. Voltou para testar os 50, rompeu o fundinho. Se ele voltou para testar os 50 e rompeu o fundinho, ele deixou o quê? Uma nova máximazinha ali, uma nova mínima, um novo 50. Então ele já volta para cá. Testou os 50, veio pro fundo. E aí rompeu. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Nicolas, faz uma gentileza para mim. Volta a FIPO aí, na mínima do 7,9 e lá naquele topo lá, na máxima do 88,6. Mínima de 7 do 7,9? É, põe na mínima do 7,9 aí. Põe na macro. Não, é lá em. Não, você. Do 79. Você está no 97 aí. Volta. 79? No 79 aqui. A mínima no 79 e a máxima lá no topo lá. Aqui. Tá, então. Aí na macro também daria para vender lá em cima e esperar vir aqui no 50%. Sim. Tá, não, normal. Eu cheguei tarde em casa nessa hora, aí tava essa confusão, aí eu pus a FIBO aí nessa posição aí.
e fiquei esperando para ver se ele vinha no 50, de fato veio, né? Veio se arrastando aí, mas veio. Entendi. Não, beleza, isso que eu queria ver. Da minha parte, tá beleza. Tranquilo? Tranquilo, minha Tranquilo. também. Cadê o resto do pessoal aí? O Deixa o Luiz, pessoal. Alexandre, Ô, cadê? Nicolas, Oi. dessa confusão aí do 84, 83 e 82, você falou só o 84 é o gatilho? Repete, por favor. Aí do 84, 82, 83, 84, o 84 só é o gatilho aí? Não, todos aqui são gatilhos, porque eles têm eles tentam reverter ou revertem uma tendência, né? Tem pavês maiores que o corpo. Só que o mais relevante é o que eu gosto de chamar de maçãzinha podre. É o vermelhinho no meio dos azuis, entendeu? É o único que fechou aqui com o negativo. Então, por isso que eu corro e traço a fibra nele para mim ver o que está acontecendo. Alguma coisa diferente vai acontecer. Entendi. Entendeu? Dúvidas, pessoal? Não, para mim tá beleza. Pra mim também. É que é o seguinte, não, a gente faz o backtest, né? Mas é que tem hora que a gente se depara com alguns movimentos em que a gente fica em dúvida, né? Às vezes até por posicionamento da FIBA, porque a gente não entende alguns movimentos, não entende ou não lembra, porque é muito detalhe, né? Então, às vezes, mas está melhorando, a leitura está melhorando, bom, pelo menos para mim está melhorando, né? Cada dia que passa aí está melhor. Só precisava de mais tempo para estudar, mas está bom demais. Eu Chega também lá. tinha dificuldade de movimentar essa fibra, igual a didática sua é muito boa. Quem que tá falando aí? É o Aloysio. Luiz. Isso aí, Luiz, é aos poucos, cara. É aos poucos. Aos pouquinhos, porque tem que ter um certo tempinho de tela, uma certa leitura, cara. E tem que ir devagar, igual eu gosto de fazer, perguntar, parar. Não pode ser aquela coisa rápida, não, senão não pega. E é fazer várias vezes, né? Não perde uma só aula. É tentar fazer, tentar pegar o mouse um minutinho. As Fazer entradas calma. minhas eu pegava mais no macro movimento, mas demora muito. Não, tem que ir para o micro também para poder entender, ver se ele vai lá, né? É aos pouquinhos, cara. É aos pouquinhos que você vai conseguindo pegar. Mas Porque fica não consegue absorver tudo de uma vez, né? Então tem que. isso aí. É muito detalhe, né? A FIBA a gente posiciona correto, mas às vezes a gente não entende por que que o movimento parou, ou esquece de certo detalhe, né? Isso aí. Mas é assim mesmo. Então por isso tem que rever de novo e ver e rever até aos poucos, né? Vai absorvendo. Tá mais fácil para entender. Exatamente. Ou nos próximos backtests que nós fizemos aí, né? Nos replay, a gente revê e fala, nossa, lá, agora eu entendi por que que aconteceu isso ou aquilo, né? É que não dá para aprender tudo de uma vez só. Cara, eu fiz 13 backtests, né, assim, durante 4 dias. Aí depois disso aí, minha leitura mudou, cara. Foi só 13, eu precisei só de 13. Entendi, Eu fiz 13, só que aí depois eu vi que minha leitura mudou tanto, eu comecei a fazer 100, 200, 300. entendi. Aí eu fiz 50, vi que eu estava fazendo errado. Aí eu voltei e refiz os 50 tudo de novo.
E foi assim, foi uma bagunça, cara. Mas assim, vamos dizer, uma bagunça que, graças a Deus, deu certo. Você fazia nos replay? Não, fazia gráfico parado. Não, esse backtest igual ele fez aí agora. Igual esse aqui. Gráfico parado. Importante vocês verem. Até entender o movimento todo. E você não olhava muito para trás assim, né, Nicolas? O Kendo é só no. Ou você olhava no macro anterior, assim? Não, eu olhava também para me ver, né? Para criar o hábito de enxergar, por exemplo, em onde que o preço está batendo, o que está acontecendo, tudo certinho. Então, isso aí. É igual a gente faz mesmo. Certinho, pessoal? Alguém está com dúvida aí? Não, tá certinho, tá beleza. Tá Então, ótimo. ó, Foi fixando, tá. Sem fechou, problema. Fechou. E Maravilha. nós vamos Então, beleza, Nicolas. Ok, mudando. beleza. Pessoal, um grande abraço. Oi. A sua didática foi bem, vamos dizer assim, bem mais fácil de entender. Estava fazendo o Kendo a Kendo um pouco mais, de uma forma mais, vamos dizer assim, sem usar tanto a FIBO, né? Eu estava tendo um pouquinho de dificuldade. Eu vi que você usa a FIBO mais constância, né? Sim. Eu estava fazendo mais assim, olhando, vendo os rompimentos e mais as probabilidades, né? De continuação dos